Fala galera que vê meus vídeos, eu sou o Rander José, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal. Então galera, é o seguinte, hoje a gente vai em uma outra praia. A gente já tá aqui tirando o carro aqui e eu quero justificar, gente, o barulho que tava aí nos outros vídeos dessa GoPro aqui, que tava um barulho meio assim. É porque a capinha tava solta aqui, tava tentando usar ela daquele jeito, mas eu vi que não dá certo, fica fazendo barulho. Essa minha GoPro aqui, ela não sai dessa caixa estanque dela. Daí não dá pra ficar tirando, não dá pra tirar na verdade, né? Aí vamos assim, e hoje a gente vai em outra praia ali, meu pai já tirou o carro ali, e bora lá. A gente chegou aqui na praia, Maninha, qual que é o nome dessa praia aqui? Lá na frente é Taperapuã, que eu não sei. Taperapuã? Deve ser a mesma, ela é grande, né? Tem um rio que deságua aqui, ó. Então ali vai ser água doce, onde tá entrando aquela água ali, ó. Não é. É, vida, aqui tem um rio desaguando ali, ó. Vamos lá pra gente olhar. Olha o rio que deságua aqui. Um rio que deságua aqui, galera, ó. Aí tem o mar. Que isso? Menina caindo aqui sentada. Vai. Ele tá reclamando da temperatura da água, não está ambiente. Tá frio. Cuidado que esse barranco desaba aí, ó. Já manda lá pro Faustão já, pegadinhas. Meu pai vai entrar no mar. Talvez a gente flague um tombo dele aqui. Não, dessa vez ele não quis cair não. Ontem ele lavou altos tombão lá, só não deu pra... Eu acho que filmou um pedacinho aí. Vamos ver aqui agora, passar um protetor e entrar no mar, né? Que o sol aqui é escaldante. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. Aí gente, vamos tentar ali, ó, achar agora o centro histórico de Porto Seguro. Dizendo minha irmã que é a 11 quilômetros daqui. 15 quilômetros, reformulando. E vamos ver se nós achamos lá pra ver como que é o centro histórico daqui não, né? De lá de Porto Seguro, porque a gente não tá em Porto Seguro. Vamos lá então. As nossas praias aqui são as praias mais bonitas da Bahia. Entre Arraial da Ajuda e Trancoso se encontra as praias mais lindas da Orla Sul. A praia de Pitinga, a praia de Itaípe, a praia do Mucugê, a praia das Palmeiras, a praia do Coqueiro, a Paga Fogo, são praias lindas.
Aí depois de Trancoso, senhores, nós temos uma praia que está considerada no Guia 4 Rodas como a segunda mais bonita do Brasil, que é a Praia de Espelho. Ai, eu ouvi falar. Viu falar? Agora, só que eu vou falar pra vocês aqui, como ela tá no quintal da minha casa, eu tenho ela como a primeira mais bonita. Claro, né, gente? Essa parte que vocês estão visitando aqui é o primeiro povoado brasileiro, tá? A primeira cidade construída no Brasil não é aqui não, porque todo mundo vem visitar e fala, vamos conhecer a primeira cidade construída no Brasil, não é aqui não. A primeira cidade está lá em São Paulo, que é São Vicente. Lá ficou cidade e aqui vira. Aí dessa casa vermelha para a direita são 48 casas, são as mais velhas. A data da construção delas foi 1526 e todas foi feitas com óleo de baleia, porque naquela época não existia cimento. O óleo de baleia servia para dar liga massa. Mas o que nós temos original nessas casas da época é a fachada. Por dentro elas não são originais mais não, porque essas casas elas têm dono, tem morador. Hoje qualquer pessoa, até vocês, quiserem uma casa aqui, pode comprar com placa de venda. Só não pode mexer na estrutura e tem que ter o dinheiro. É cara, viu, gente? Né? Uma casa aqui, daqui a pouco eu vou falar o valor pra você. Gente, cada uma das casas elas tem uma cor diferente, não tem? Você sabe por que essas casas são coloridas? Naquela época aqui não existia número não. Quando os portugueses mandavam as encomendas de Portugal para aqui, em cima da encomenda eles não colocavam nome da pessoa, nome da rua e número da casa, não, era a cor. Se a encomenda fosse para Casa Vermelha, eles pegavam um pouco da tinta vermelha em cima da encomenda, era assim que funcionava. Interessante, né? Aí os turistas falam assim, Aguinaldo, se naquela época acontecesse 2, 3 casas com a mesma cor, não tinha um problema, era a pessoa da família. Legal? E da Casa Vermelha até a Casa Azul, são 7 casas, são as 7 primeiras casas que pertenciam na época aqui aos portugueses ricos. Observa que abaixo do telhado tem uma faixa branca, não tem? E as portas e as janelas é redonda. Dentro daquela faixa branca tem 3 faixas. A primeira faixa de baixo para cima é eira, a segunda faixa do meio é beira, a terceira de cima é tribeira. Eira, beira e tribeira significa poder, cultura e fortuna. Aí da Casa Azul para lá, as portas e as janelas são quadradas e não tem a faixa branca. Então significa que aquelas casas lá elas não tem nem eira e nem beira. Então daí aquele ditado, fulano é sem eira e sem beira. Para a cara do povo rico, para lá era do povo pobre. Naquela época era só para diferenciar o povo rico com os pobres. Por isso a expressão, legal? Aí aquela casinha que está com placa de venda, ela tem 3,5 metros de frente, 25 metros de casa e 35 de quintal. Ela está no valor de 600 mil reais. Por que esse valor, gente? Que é valor histórico, legal? Aí quando se fala em história é cara. Legal, pessoal? Essas 3 casas aqui hoje pertencem a uma família americana. Eles moram nos Estados Unidos, em Nova York. Mas eles passam 6 meses lá e 6 meses aqui. E da verde para lá é de nativo, tá passando de pai para filho. Legal? Mas a única casa que nós temos aqui hoje no centro histórico que ainda por dentro existe a originalidade da época é essa vermelha aqui do americano. O piso dessa casa é tronco de pau-brasil da época. E os móveis é feito de jacarandá e pau-brasil, também da época. Tem 480 anos. Dá uma olhadinha lá na janela pra vocês. 80 anos, vamos ver. Quando os americanos estão aqui, não deixa vocês verem, porque eles são ignorantes. Mas quando eles estão lá no estado... Olha o chão. O chão todo da madeira. Se quiser tirar foto, pode tirar, viu? Pode. Quando os americanos... Essa casa é de propriedade privada. Essa igreja que está localizada aqui, ela é a terceira mais antiga do Brasil, tá, pessoal? Ela foi construída em 1549 pelos padres, pelos jesuítas. Qual padroeiro dessa igreja é São Benedito. Lembrando a vocês que na época que essa igreja foi construída, só quem frequentava essa igreja era só os negros. Portanto, o padroeiro é São Benedito. Então essa seria na época a igreja dos pobres. Mas ela já passou por várias reformas. Faz só as paredes, as portas que é original. O teto piso não é mais original da época. Missa nessa igreja também não acontece direto, só uma vez por ano. De 5 a 8 de outubro é comemorado aqui o dia do padroeiro, São Benedito, aí é 3 dias de festa. Mas é aberta diariamente para visitação. Aqui do lado nós temos as ruínas do primeiro colégio construído no Brasil, que foi o colégio do Jesuíta. O colégio ele foi feito em 1549 e terminada a construção em 1552. Mas em funcionamento ele só ficou 6 anos. Porque em 1558 os portugueses destruíram o colégio para tirar o madeiramento do telhado, para eles construírem aqui em cima uma serraria, para serrar o pau-brasil em tronquinhos e colocar no fundo da embarcação para transportar para Portugal. Então por que eles fizeram isso? Na época da chegada dos portugueses aqui, o interesse deles aqui na época era só extração de pau-brasil. Por causa da tinta vermelha que é a madeira solta do tronco, eles usavam lá em Portugal na época para tingir roupa. Então os portugueses que chegaram aqui na época era tudo ex-presidiário, pobre. Então depois que eles chegaram aqui, descobriu o pau-brasil e começou a transportar para Portugal, eles ficaram ricos. Por isso que as casinhas
diz tem eira, beira e tribeira, e as casas dos que ficou pobre, sem eira e sem beira. E naquela época, quando a pessoa tinha eira, beira e tribeira, que se separava da esposa, o que acontecia com ele? Ele perdia a estribeira. A pessoa está enxergada, perde a estribeira, porque naquela época era assim. Legal? Vamos lá na vista agora. Essa foi a terceira mais antiga igreja. Então eu esqueci, eu tenho que perguntar o nosso guia ali qual que é a primeira. É tudo minha cara tropical aqui, tá dando uma de ponta. Parar lá embaixo. Que lindo, velho. Ó, Família, veja só. bem bacana. Essa parte que vocês estão visitando aqui foi a parte mais alta que os portugueses encontraram para vir fazer essas construções. Porque aonde os portugueses aportaram não foi aqui não, tá, senhores? Lembrando a vocês que quando os portugueses chegaram aqui, ó, eles vieram dessa direção. Legal? Quando eles chegaram aqui, a maré estava alta. E quando a maré enche, cobre aquela barreira ali, tá vendo? Aquela barreira ali, ela é natural. Ela é uma plataforma de coral negro chamada arrecife. Então foi através daquele arrecife que surgiu o nome Porto Seguro. Como eles não sabiam o que era e batiam com as caravelas, não teve como eles parar aqui, aí eles fizeram a volta e foram parar naquela ponta lá, ó, que é em Coroa Vermelha. Já foram lá? Já, a gente tá hospedado lá. Hospedado lá, desceram lá, rezaram a primeira missa lá. E para chegar até aqui vieram caminhando pela beira da praia. Então por isso o nome da cidade aqui é Porto Seguro, porque não teve como eles aportar aqui. Do lado do cada barreira de coral, essa parte escura aqui, ó, que é um rio. Aqui é água doce, tá, senhores? Aqui é o rio Buraí. Dá pra ver a cor que é diferente Isso, mesmo. do outro lado é o mar, e aqui é onde se encontra água doce com água salgada. Então são as três cores, tá vendo? A cor do rio, que é marrom, a cor do mar, que é verde, e a cor do oceano, que é azul. Legal? Então toda essa parte aqui é seguro, por isso Porto Seguro. Bacana. Ok? Tu disse que aquela igreja ali é a terceira mais terceira antiga, mais né? E a antiga do primeira Brasil. tá onde? Daqui a pouco nós vamos chegar Ah, lá. tá aqui? Então aqui. Achei que era de lá. Aquela que tá em Coroa Vermelha lá é qual? Não, lá não tem igreja não. Aquilo que tem lá tem em uma cima. capelinha. Não, é lá, lá em Sabral. Em Cabraré, né? A igreja ali, ela é a quinta mais antiga do Brasil. É a quinta, Ela é de 1630, que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Porque a tá. quarta igreja está no Arraial da Ajuda, de 1549 a 1558. Legal? Bacana. Então, pessoal, corrigindo o que eu disse ontem, a hora que a gente visitou lá em Santa Cruz, eu disse que aquela era a mais antiga, mas não é. O guia aqui tá dizendo que aquela é a quinta mais antiga. Aí eu disse, ó, que ela era... O Brasil, tá? Foi através dessa árvore que os portugueses levaram todo o nosso pau-brasil daqui para lá, porque ela solta a tinta vermelha do tronco. E para extrair a tinta, é só serrar, tirar a casca, serra o tronco, depois pega a serragem, coloca em uma vasilha com água dentro, aí de 15 a 20 minutos a água fica bem vermelhinha, cor de brasa. Brasa é de Brasil. Aí para atingir tecido como os portugueses faziam na época, é só pegar o tecido e levar no fogo para ferver, junto com a tinta e o álcool. Aí depois de fervido, cerca de 30 a 40 minutos, aí é só tirar e pendurar na sombra. Depois que seca, já está totalmente tingido de vermelho. Vai que você quer fazer esse teste lá, aí esquece de colocar na sombra, deixa o tecido secar no sol. Aí na sombra ele fica vermelho e no sol é rosa. O pau-brasil, ele cresce muito, só que ele é sistemático. Por exemplo, esse pau-brasil aqui, ele não cresceu porque ele tem toda a claridade do sol e de chuva só para ele. Mas se ele fosse plantado em uma reserva ao lado de outras árvores, as árvores ao redor vai crescendo e também vai subindo, vai em busca da claridade. Gente, aqui nós temos uma casa, parece igreja, né? Parece. Essa casa ela foi construída em 1885. Olha, Em 1885, tem a ela data pertenceu ao ali. primeiro médico, qual a rua tem o nome dele, Dr. Antônio Ricardi. Ele foi o primeiro médico de Porto Seguro que se formou na primeira escola de medicina do Brasil, que foi aqui na Bahia, em Salvador, no Pelourinho, chamada Terreiro de Jesus. Só que essa casa hoje ela não pertence ao Dr. Antônio Ricardi mais. Ela pertence a um senhor de 79 anos chamado Moacir de Andrade. Ele é o maior criador de búfalo da Bahia e mora aí normalmente. Além de ser o maior criador de búfalo da Bahia, ele é o presidente do consulado honorário de Portugal. Ele é o cônsul aqui em Porto Seguro e vive aí normalmente. Então, mora aí. O povo aqui da região quer viajar para a Europa, aí vem até o escritório dele para ele dar a liberação da viagem. Ele dá o carimbo no passaporte e o pessoal pega o voo e vai embora. Legal? Lá de 1826 a 1885. Nossa, Mas essa aqui 85? essa da porta e janela azul aqui, ó, é a casa mais antiga do Brasil, a primeira.
Essa casa ela foi construída em 1505. Em 1505 ela pertenceu ao Cabral, só que ele ficou aqui pouco tempo, cerca de 26 meses. Depois ele voltou para Portugal e quem assumiu a casa foi João Ramalho, olha lá. João Ramalho, ele foi o português que se casou com a Índia Bartira. Daí surgiu a primeira mistura de pessoa branca com pessoa indígena e hoje pertence à casa Edson Ramalho Júnior, que é o descendente de João Ramalho. Essa família mora em Guarapari, no Espírito Santo. Mas quase todo final de mês eles estão aqui visitando a casa. Legal? Bacana. Então Pedro Álvares Cabral morou aí. Top. Que graça. E a gente tá dando uma volta aqui agora para conhecer essa igreja aqui. Bem legal, galera. Eu achei que lá em Santa Cruz tinha uma história legal, mas aqui em Porto Seguro tem uma história muito mais antiga muito mais interessante. Tudo. Você é inteligente demais hoje, aquela mulher que você filma. Tá filmando? Não tá não. A parte de cima onde tem as janelas com vidro funcionou naquela época aqui a prefeitura. E a parte de baixo onde tem as janelas das grades era a cadeia. Em cima era a prefeitura e embaixo a cadeia. Devia ter umas 10 dessa aí lá em Brasília, né? Aí a porta no meio divide a cela. A cela da frente, as grades é feita com madeira e ferro, e de frente pro mar é a cadeia dos homens, para pegar a ventilação do mar. E também eles tinham o privilégio de ver o sol e a lua nascer quadrado. Daí aquela expressão, você vai ver o sol nascer quadrado. E essa parte aqui do fundo é a cadeia das mulheres, de frente à igreja, que era para ficar rezando para poder pagar os pecados. Hoje nesse prédio funciona o museu, que é o Museu do Descobrimento de Porto Seguro. Legal? Ele tá aberto? Não, agora no momento não. E ali, senhores, ó, vamos aproveitar que nós estamos falando. Tá vendo aquela pedra fincada lá, ó? Aquela pedra ali é o Marco Zero, o marco do descobrimento do Brasil. Ele é original. A data da chegada daquele marco aqui foi 1503, tá? Que foi na segunda expedição de Gonçalo Coelho. E foi colocado ali naquele local em 1526. Desde 1526 que ele está ali, ó. Ele é feito de mármore branco, tem 2,5 metros de altura, tem 1,5 metros de chão para cima, tem 1 metro para baixo. Na parte da frente dele já veio esculpido lá de Portugal para aqui a Cruz de Malta, que é a cruz do Vasco da Gama, e atrás o brasão de Portugal. Legal? Depois vocês vão tirar Bacana. a história da primeira igreja. Aí a cadeia e a prefeitura. Então, duas casinhas também da época vendendo, tá vendo? Aquelas duas ali tá 3,5 milhões. Eita, sangue do cordeiro. Tá quase vendida para o jogador Show. Jô? É, O Jô do Corinthians? o Show jogou no Corinthians, Do Atlético Corinthians? Mineiro, Já filma a casa dele aí, ó. Vai Gente, que vem ele na casa teve do aqui, Jô. um dia eu volto aqui, eu tá aí, né? Contra os Jô aí, trupico nele. Pessoal, veja só, senhores, essa praça que vocês estão conhecendo aqui, ela é a terceira e última praça da cidade, que é a Praça da Misericórdia, tá? Aqui na frente temos duas casinhas da época, Senheira e Sendeira, e ali nós temos uma baiana, que é aquela baiana ali que trabalha com Big Mac baiana, que é o acarajé, o melhor acarajé da cidade, tá? E lá na frente nós temos um farol, tá vendo, senhores? Só que aquele farol ali não tem valor histórico não, tá? Ele tem 35 anos de idade, é novo. Ele foi colocado aqui pelo Ministério da Marinha para dar sinalização aos pescadores. Aí à noite ele acende, o dia ele apaga, ninguém mexe. Porque naquela época os portugueses eles não viajavam através de farol, era através de bússola, astrolabe e estrela. Legal? E atrás tem um muro de ferro onde o pessoal amarra as fitinhas para fazer pedidos. E agora aqui, ó, vocês estão na frente da igreja católica mais antiga do Brasil. É essa aqui, essa é a primeira. Essa igreja ela foi construída em 1526 pelos padres, pelos franciscanos, com a padroeira da igreja Nosso Senhor dos Passos. Por motivo de ser a igreja mais antiga do Brasil, não acontece mais nada nessa igreja além do museu. É um museu agora. Ela é museu de arte sacra, museu de imagem. Mas funciona um dia sim, um dia não. Então ontem funcionou, hoje não funciona. Mas as paredes é original, as portas também.
Agora, senhores, por que as 3 igrejas aqui? Não sei se vocês perceberam, acima da janela tem a faixa amarela, tá vendo? Sim. Essa tem eira, beira e tribeira. Essa era do rico. Aquela é a dos pobres. Aí a igreja do meio, ela só tem eira e beira, era a igreja da classe média. E a terceira igreja lá, qual é o frequente, sem eira e sem beira. Rico, classe média e pobre. Era assim que funcionava naquela época. Legal, gente? Ele não se misturava. Aí a primeira missa foi rezada lá em Coroa Vermelha ao ar livre. E a segunda missa foi rezada aqui também nessa igreja, pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. O mesmo padre que rezou a primeira lá, dia 22 de abril, rezou 24 anos depois, rezou aqui. Legal? É isso. Bacana. Interessante, né, gente? Aqui, galera, o cerca de ferro aqui que o pessoal amarra as fitas aqui, ó. Olha o tanto de fita que tem. Ih, vai até lá na ponta lá. E aqui tem uma visão aqui panorâmica pro mar. Aí aqui ó o farol lá que o nosso guia mostrou. Eu achei que era um farolzão mesmo, é só uma lâmpada que tem lá em cima. Olha aí, galera, bem legal essa visão aqui. Aí, galera, essa casa de trás aí, ó, é a casa que ele falou. O nosso guia falou que o Jô, que jogou no Corinthians, tá comprando, tá negociando lá, ela tá vendendo. Qual que é o valor mesmo que ele falou? Acho que é 3 milhões uma casa dessa aí. Pensa. Contando a vida imobiliária do cara. Eu quero é que o pessoal venha aqui tirar foto com o Jô. Cadeia e a prefeitura ali de novo. A gente já passou aqui. Vamos lá na Pedra do Descobrimento. Vamos lá, ó. Aí, Essa ó. é a média, a de lá alta e a de E lá a aos pobres. cadeia aí, galera. A cadeia. Adaptação da casa de cadeia, Ali em cima. Em cima era a câmara, né? A câmara ficava em cima da cadeia. Que bacana. Tem uma placa lá escrito Porto Seguro. Brasília deveria ter pelo menos umas 10 dessa aí. Aqui é a famosa Pedra do Descobrimento. Marco Zero, né? Marco Zero do Descobrimento. Onde eles trouxeram essa pedra. Olha onde eles trouxeram essa pedra aí. Trouxeram lá de Portugal. Feita em Portugal essa. Esculpida, né? Esculpida em Portugal. E atrás tem o brasão de Portugal. Capaz que esse vidro aí foi colocado recente, assim, uns 60 anos. Filma daí, mano. Depois nós tiramos um print. Aqui a gente tem a visão ali da praia ali, lá embaixo, lá, na praia de Porto Seguro. E ali tinha aquele negocinho que minha irmã tava tirando foto ali. Porto Seguro, Bahia, onde a gente tirou foto ali também. Já aproveita aí aproveitar a gente pra me seguir lá no Instagram. Quem não segue, que lá vocês me acompanham mais de perto, ver lá todos os stories e as fotos que eu posto lá. Ah, é aqui. Viana Castelo. Eu já ia saber. É de Portugal mesmo. Tira a minha primeiro. Primeiro que eu já tô Consulado Honorário de Portugal. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um gostei aqui. Se inscrever no canal aí, para não perder nenhum dos vídeos. Esse vídeo corrigiu aí alguns do vídeo anterior que eu tinha dito lá, algumas coisas que não eram verdadeiras. Então, algumas coisas desse vídeo aqui foram corrigidas nesse aqui pelo nosso guia turístico lá, aqui no centro de Porto Seguro. É isso aí, espero que tenham gostado. Não esquece, like, gostei, compartilha aqui, se inscreve. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Valeu, falou, até a próxima. Fui!